Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26. 2 Crônicas, lá no Velho Testamento, capítulo 26. Ele é depois de 2 Reis, antes de Neemias, antes de Esdras. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 16. Versículo 16 ao 23. Eu gosto muito dos livros de Samuel, livro de Reis, livro de Crônicas, porque são conclusões, são histórias que nos ensinam muito na prática. É de fácil conclusão e tem uma profundidade a se estudar incrível. Todos acharam? 2 Crônicas 26, do versículo 16 ao 23. Diz assim a minha tradução: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque outros no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse ministério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isto para a honra tua e da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim, pois, ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com os seus pais, e com os seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era para os reis, porque disseram: Este é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Hoje em dia, você quer ter acesso a alguma informação, você vai até as redes sociais. Não que seja confiável, mas são acessos para que você tenha uma autoanálise, uma crítica, e você possa comparar. Antigamente não. Antigamente você perguntava para alguém da área e ficava refém daquilo. Antigamente você queria fazer uma pesquisa para a escola, por exemplo, você tinha que ir na biblioteca pública, ou se a tua escola era um tanto mais estruturada, tinha uma biblioteca, você fazia um trabalho muito limitado a respeito do assunto. Nós éramos dependentes totalmente dos jornais para termos informações, né? Ou escrito ou via televisão. Mas hoje não. Hoje o conhecimento tem aumentado. Mas isso não significa que a sabedoria aumentou. A sabedoria não aumentou. Na minha opinião, a sabedoria tem diminuído. E tem se confundido com conhecimento. Mas mesmo com todo conhecimento, nós vemos as maiores barbáries. Eu estava vendo um vídeo que registra um momento de um desses navios militares americanos. Talvez você tenha visto também. Na verdade, esse navio americano, esse navio militar, esses grandes aí que os aviões de guerra pousam e tudo mais, ele estava em uma rota. E no caminho ele avistou um barco pesqueiro que começou a pedir para que esse grande navio militar mudasse a sua rota. O comandante disse que não iria sair da rota.
e que era para que esse navio pesqueiro mudasse esse curso. Alguém viu esse vídeo? Você não está lembrado, mas ele foi bem divulgado. Mas aquele pescador, ele insistiu para que o comandante do navio militar mudasse o curso da rota. Olha só. Então, o comandante usou de petulância, usou e disse para ele: meu amigo, nós somos a Marinha Militar do Exército dos Estados Unidos. E eu estou mandando, eu estou aconselhando você para que você mude a rota do seu barco. Então, o marinheiro do pequeno barquinho ali de pescadores dirige a palavra para ele, tem a gravação. Você pode pesquisar isso. Ele fala assim: não importa se vocês são a Marinha dos Estados Unidos ou não, se vocês permanecerem nessa rota, vocês irão se chocar com o pico das rochas que estão escondidas à sua frente. O comandante agradeceu, simples assim, e virou o barco. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre orgulho. E isso tratar como uma doença. Quantos de nós, pela grandeza que achamos que temos, permanecemos no mesmo caminho, simplesmente pelo orgulho? Quantos de nós não nos chocamos com as rochas e afundamos a nossa família, afundamos a nossa vida financeira, a salvação, a nossa saúde? E a Bíblia cita vários versículos sobre orgulho. Talvez você já foi vítima do orgulho de alguém, ou como uma doença muito sorrateira, silenciosa, esse orgulho seu já machucou alguém. Eu quero lembrar vocês que toda mensagem que eu escrevo de uma busca pessoal, ela vem primeiro para mim, tá? E eu tenho alguns versículos que a Bíblia referencia sobre a questão do orgulho. Provérbios 16, 18 diz que o princípio da queda é a arrogância e a soberba, ela precede a ruína. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele no seu devido tempo vos exaltará. Provérbios 29, 23 diz assim: o orgulho de um homem leva-o à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Talvez existam bênçãos enterradas na tua vida e você não tenha entendido ainda o porquê, mas provavelmente o próprio Deus está te resistindo por conta do orgulho. Esse orgulho ele tem impedido de chegar sobre você a graça, o favor e a glória de Deus sobre a tua vida. Eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem, porque ela te ajudará a identificar, a se localizar no que você está vivendo hoje, de o porquê que algumas coisas não acontecem. E a história que nós lemos, ela fala de um rei chamado Uzias, que começa muito bem, que assume o seu reinado com apenas 16 anos. Com quantos anos ele assumiu o reinado? Opa, tem gente que estava lá na panela que esqueceu. O rei Uzias assumiu o reinado dele com 16 anos. E como ele era muito jovem ainda, foi colocado sobre ele um mentor, um profeta chamado Zacarias, um homem usado por Deus e direcionado por ele. Zacarias ensina os valores para Uzias, os valores da administração, o caráter de uma pessoa que agrada a Deus. E se você ler sobre Uzias, você verá que ele foi um homem reto perante o Senhor, que ele seguiu os preceitos e por conta disso, Deus o prosperou. Uzias cresce, Uzias amadurece, faz conquistas militares, edificações, e logo a fama dele se espalha pelas terras vizinhas. Eu quero lembrar vocês que o rei Uzias, quando ele assumiu esse reinado, meu irmão, esse reinado não estava legal não. Era uma nação muito pesada, criticada militarmente, espiritualmente, em geral, a sociedade estava decadente. E o rei Uzias,
aconselhado, dirigido por um homem de Deus, fez com que aquela nação se tornasse uma potência. E Uzias se torna um homem tremendamente poderoso. A notícia dele, de Israel, chegou nos seus vizinhos. Mas a Bíblia vai nos dizer que a partir do versículo 16, que quando Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Você conhece alguém assim? E a cena que a Bíblia vai nos apresentar mostra exatamente isso, que é quando ele entra no templo de Deus para queimar incenso. Pois a unção de um rei, ela é muito inferior à unção de um sacerdote. Quando perguntaram para Billy Graham, todo mundo confia em você, cara? Você é o evangelista mais conhecido da América de todos os tempos. Por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Ele respondeu, eu não posso rebaixar o meu cargo, eu já sou embaixador do reino de Deus. Você entendeu? A unção de sacerdote, ela é muito superior a uma unção de rei ou mesmo presidente. Para você entender os valores eternos sobre isso. Então, essa tarefa, ela era algo exclusiva dos sacerdotes. Exclusiva. Mas toda essa conclusão exacerbada sobre si mesmo faz Uzias achar que ele está acima de tudo aquilo. Quando ele entra no templo e faz aquilo, ele é confrontado pelos sacerdotes. E ele acaba desafiando os sacerdotes com a sua arrogância, com a sua soberba, com o seu orgulho. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que ele é tomado pela lepra, e a lepra se manifesta primeiro na testa dele. Numa marca na testa, é onde aquela lepra se iniciou. Testa na Bíblia significa a identidade de uma pessoa. Ninguém pode esconder a testa assim muito tempo. Por quê, pastor? Lá em Apocalipse vai dizer que o Senhor escreveu um novo nome na nossa testa. Isso significa que o Senhor registrou a nossa identidade. O seu nome está em nós. Lá no Velho Testamento você vai ver a roupa do sumo sacerdote, aquelas pedras preciosas, aquela pedra no ombro, os nomes dos filhos de Israel, 6 de um lado, 6 do outro, e na cabeça tinha um turbante, na testa estava escrito santidade ao Senhor, uma busca. Santidade ao Senhor na identidade. Mas na testa do rei Uzias, o que aparece ali? Lepra. Lepra. Olha só. Lepra. E eu acho interessante como Deus vai nos apresentar o orgulho de Uzias. Deus vai nos apresentar o orgulho como uma doença mortal. Deus está apresentando o orgulho como uma doença, gente. E olhando do ângulo de uma doença, eu preciso entender alguns sintomas dentro de nós, que às vezes a gente faz vista grossa. Você conhece alguém que ignora sintomas da dor? E que a doença vai denunciando e vai ficando mais evidente algumas coisas, e depois de uma emergência o desastre é gigantesco, porque ignorou os sinais. Você conhece alguém que fala assim, pois é, eu tenho que ir no médico, mas nunca vai? Eu tenho que marcar um hemograma, eu tenho que fazer uns exames, mas nunca faz. Vai passando meses, vai passando anos, e de repente é aquele desespero, e as mortes vêm de repente. Às vezes sinais que nós ignoramos ou sintomas que nos levam num caminho de derrota, de fracasso, de isolamento. Pois hoje eu vim te desafiar a se questionar, a olhar para você mesmo, para que você possa diagnosticar essa doença e comece e inicie um tratamento para que a graça, o favor divino esteja na sua rotina diária. Algumas coisas estejam desenrolando da tua vida. E olha para mim quando eu falo. É isso aí. A minha irmã, eu mando as mensagens para ela. Eu tenho 10 irmãos, né? Aliás, tenho mais, né? Tenho fora os adotivos. Mas tem uma irmã, a única de sangue, a de Laila, ela falou assim, eu amo quando você chama atenção. Acho que até ela às vezes está dormindo. Mas o primeiro sintoma do orgulho que me chama a atenção,
Primeira situação, o orgulho ele tem uma capacidade de entorpecer os nossos sentidos. O orgulho tem a capacidade de nos drogar. E a droga, ela modifica os nossos sentidos. E eu acho interessante o paralelo que tem aqui com a lepra. Eu, por um tempo, caminhei com o pastor Manuel Dassa, e o pastor Manuel Dassa, ele era tomado por lepra. Ele morou num leprosário em Rondônia. E ali ele disse para mim várias situações. Ele trouxe algumas fotos grandes. Até o pastor Jefferson, está aí o pastor Jefferson, né? Está aí. Viu as fotos, né? Teve até náusea. Mas, bem na verdade, as pessoas todas nuas, não conseguiam usar roupa. E a forma como aquilo tomava o corpo. Ele me disse que ele encharcava uma toalha assim na água, colocava na cama, deitava em cima. Quando ele levantava, a toalha estava seca. Eu não sou especialista nisso. Eu sei que existem 5 tipos de lepra. Mas as coisas que ele falou, uma das coisas é que a pessoa perde a sensibilidade na pele. Ela perde a sensibilidade das áreas, porque a pele, literalmente, ela vai apodrecendo. Tá? Então, a lepra, ela gera isso, uma incapacidade de sentir. E o orgulho, ele provoca exatamente isso, uma incapacidade de sentir. E nessa história, Uzias tem a sua visão afetada. Literalmente, pastor, ainda não. Com a lepra, foi evolutivo, sim. Por quê, pastor? Primeiro sintoma que me chama a atenção da doença orgulho. O orgulho cega o nosso entendimento. Não é? O orgulho cega o nosso entendimento. E é muito interessante porque o nome, presta bem atenção nisso, o nome Uzias, se você for ler o lado paralelo do livro de Reis, que conta a mesma história, você vai ver que é um outro nome, do mesmo rei, não é Uzias, é Acasias. Acasias significa o Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me ajudado. Isto, o nome no Velho Testamento tem um grande significado sobre o propósito de vida da pessoa. Uzias foi um homem que foi muito ajudado, muito mesmo. Mas ele mudou o nome dele, como se fosse um nome artístico. E se você procurar comentários das Bíblias, o que eu achei interessante, Acasias, depois de um determinado tempo, depois que ele fica poderoso, ele muda o nome dele. Ele dá uma espécie de nome artístico, Uzias. E junta com a troca do seu nome, ele esquece quem o levou às conquistas. Quem o levou ao lugar onde ele está naquele momento. E o seu entendimento, ele é cegado, gente. Ele não consegue ver que a sua prosperidade, que as suas conquistas têm a ver com o Deus que o tem ajudado. Mas esse rei começa a achar que tem a ver com as suas habilidades. Esse rei começa a achar que tem a ver com o seu suor. Esse rei começa a achar que tem a ver com ele mesmo. Porque o orgulho tem essa capacidade de afetar a nossa visão a respeito das coisas. E a pessoa esquece como ela chegou na igreja. A pessoa esquece de quem os ajudou durante a caminhada, a vida. A pessoa esquece de como ela foi até Jesus. Do que escutou, por exemplo, numa casa terapêutica. Moisés, ele dá uma orientação ao povo de Deus. Quando os líderes vão tomar a terra prometida, Moisés lembra ao povo. Lá em Deuteronômio 8, ele diz bem assim, em Deuteronômio 8, não se esqueçam o que Deus fez por vocês. Não diga no seu coração, o meu braço, a minha força me proporcionou essas coisas. Antes, te lembrarás ao Senhor teu Deus, que te permitiu e enriqueceu. Está prestando atenção? Olha para a tua vida. Veja as conquistas. Veja se os teus olhos estão enxergando isso. Ou se você tem uma ideia apenas de conquistas pessoais. Eu me lembro de Saul na Bíblia, o rei Saul. Quando ele ganhou a sua primeira batalha, ele pediu para construir um monumento em honrarias pessoais. Quando eu olho para Davi, eu lembro, tem uma mensagem que eu trouxe sobre
a espada de Golias, e eu me recordei disso, quando Davi, ele mata o gigante Golias, corta a cabeça do gigante Golias, você não ouve mais falar sobre aquela situação. Você só ouve falar depois que o rei Saul começa a perseguir Davi. Persegue Davi, Davi já era genro dele, já havia casado com Mical, filha de Saul, e Davi está sofrendo aquela perseguição, e o exército atrás dele, o exército de Saul. Então Davi, uma hora, ele passa pelo templo, ele não tem armas, e ele conversa com um sacerdote que é amigo dele, e ele fala, você não tem nenhuma arma aí? Ele fala, só tem aquela de Golias. Pode ser essa mesmo. E Davi pega aquela espada que era de Golias. E eu chego numa conclusão que Davi, naquela batalha, depois que ele ganhou, ele honrou a Deus com a espada de Golias. Ele dedicou a Deus a espada de Golias. Ele honrou a Deus como o Deus que deu a vitória sobre aquele gigante. Se nós não soubermos lidar com as conquistas, iremos por tudo a perder na nossa vida. Podemos nos tornar pessoas despriorizadas do reino de Deus. Mas se formos como Davi, nesse sentido, nossas conquistas podem se tornar memoriais de fé para a glória de Deus. Assim como Abraão, cada conquista, cada avanço, levantava um altar para Deus. Meu irmão, presta atenção. Tenha um coração agradecido por tudo que você tem. Pela família, pelo trabalho, pela saúde, pelos bens, pelas ajudas, porque tudo aquilo que você é grato, você recebe mais. E é porque Deus te abençoa. Não sei se você já assistiu o documentário sobre Steve Jobs. Eu não sei falar esse nome direito, espero que tenha acertado. Aquele que inventou o mouse e fez frentes tecnológicas incríveis. Esse homem já teve a empresa mais valorizada do mundo nas bolsas de valores. Porém, ele teve um câncer no pâncreas. E com toda a tecnologia dele, ele não pôde fazer nada. Nada. A pessoa pode ser rei, mas de nada vai adiantar se Deus não abençoar. Se Deus não abençoar. Quando nós colocamos as conquistas no lugar certo, Deus não para de nos abençoar. Meu irmão, dedique as suas conquistas em honra a Deus. Louvado seja Jesus por cada uma das conquistas. Se você quer saber se uma pessoa é orgulhosa ou se uma pessoa é humilde, você vai fazer 2 tipos de pergunta para essa pessoa. E uma ilustração que eu ouvi há algum tempo e eu não esqueci. Se você chegar para uma pessoa que é orgulhosa e você perguntar para essa pessoa, qual que é o motivo do teu sucesso? E a pessoa vai apontar para um espelho. O motivo do sucesso dela é ela mesma. E se você perguntar para essa pessoa que é orgulhosa e que faliu, fracassou, e você perguntar para ela, qual que é o motivo do seu fracasso? Essa pessoa vai responder, vai apontar para a janela e vai apontar para os outros. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, meus filhos, a igreja, seja quem for. Mas se você fizer a mesma pergunta para uma pessoa que é humilde e perguntar para ela, qual que é o motivo do teu sucesso? Essa pessoa humilde vai apontar para a janela. Porque alguém a ajudou, alguém lhe ensinou, alguém a honrou, alguém dedicou tempo a essa pessoa. E se você perguntar para ela, qual que é o motivo do teu fracasso? Essa pessoa vai apontar para o espelho. A culpa é toda minha, eu que falhei, eu que endureci meu coração, eu que errei, eu que isso, eu que aquilo, eu pisei na bola. Meu irmão, hoje eu estou chamando você a se questionar. Hoje, o nível do seu orgulho precisa ser questionado. Se aponta, às vezes, para pai, para mãe, para a igreja, por outros motivos de fracasso e quedas. E talvez eu estou falando com alguém que não consegue avançar na vida em várias coisas, inclusive sentimental, porque vive culpando os outros. Cuidado, porque você pode estar entorpecido. Cuidado, porque esse orgulho tem deixado você cego e não enxergado que você possui o que tem, ou seja, como for. Segundo sintoma, segundo aspecto de entorpecimento na vida de Uzias, foi a audição.
ele se torna incapaz de ouvir os outros. Você acha que uma pessoa orgulhosa tem dificuldade de ouvir os outros ou não? Oh. Tem gente que está ouvindo essa mensagem pensando, essa mensagem é para fulano e para ciclano, devia estar aqui, mas eu me lembro que essa mensagem é para mim. Não é? É que o que é de se notar é que quando ele vai queimar incenso no templo, lá no altar de Deus, quando o rei Uzias vai fazer isso, a Bíblia diz que o sacerdote vem, o sumo sacerdote vem, mas não vem sozinho, vem com 80 sacerdotes, para botar pressão, para que o rei não fizesse isso, porque era loucura. A doença do orgulho tinha tirado a capacidade de Uzias de ouvir, gente, de aceitar um conselho, até mesmo de uma autoridade espiritual. E por causa dessa incapacidade, ele acaba pondo tudo a perder. Meu irmão, como é que você é nessa área, se tratando de ouvir as pessoas? Você tem facilidade de escutar os outros? Como é que você é nessa área? Eu estava aconselhando uma pessoa há alguns dias, e a pessoa me apresentou alguns sintomas. Estou assim, estou desse jeito. A doença era, gente, eu não vou saber falar, diverticulite, é isso? No intestino, né? Uma inflamação, algo desse tipo. E eu alertei, falei bastante vezes. Vem para cá, nós vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, não faça isso. Mas não quis ouvir. Bem na verdade, na minha opinião, eu não tenho dúvida sobre isso, foi um erro médico. Porque no nível de inflamação que estava, o médico pediu para fazer uma colonoscopia. O intestino da pessoa foi lesionado de tal forma que houve infecção. Tiraram 70% do intestino. E a prova de que foi mal feito isso é que menos de 24 horas tiveram que fazer uma cirurgia de emergência e tiraram todo o intestino grosso. E a pessoa faleceu. E eu estava comentando isso com outra pessoa que está com muita dor nas costas. E eu falei, faz um exame, pelo amor de Deus, faz isso, um raio-x que seja. Faça pelo menos, você tem dinheiro, o problema não é dinheiro, mas me escuta. A pessoa não escutou. E quando eu comentava isso para um jovem, o jovem falou, é fogo, né? Eles não escutam. Eu falei, mas eu estou falando para você tomar água, você não toma. Por isso que você está ruim também. Eu escutei pela voz da dor. Pelas 2 vezes que eu tive pedra no rim. Quando eu tive tuberculose. Quando apareceu os nódulos no meu pulmão direito. E que eu tenho que acompanhar a cada 6 meses. Eu e talvez muitas pessoas aqui escutam somente a voz da dor e alguns nem a voz da dor. Se Uzias ficasse ali dentro do templo, ele iria ser morto naquela mesma hora. A voz da dor fez ele sair correndo dali. Como é que você é nessa área? Você tem facilidade de escutar os outros? Como é que você lida com as críticas? Talvez o orgulho esteja batendo na porta das suas decisões. Você nem percebeu. Talvez se tornou dono da razão. Talvez se tornou uma pessoa não ensinável. E perdeu muito com isso. Talvez você perdeu dinheiro. Talvez você perdeu sua juventude. Não houve críticas. Não houve pessoas que amam você, que querem o seu bem para coisas simples. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Na Bíblia, tem a história de um rei que eu acho fascinante. Um rei babilônico. Você sabe o nome desse rei? Nabucodonosor. Nabucodonosor fez o mesmo. O que eu acho interessante na história do Nabucodonosor é que ele foi o primeiro rei de reis. Olha a grandeza desse camarada. Foi o primeiro império de proporção conhecido mundial na época. Olha só. E um dia o rei Nabucodonosor tem um sonho estranho. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 2. Ele fica tão incomodado com esse sonho que ele resolve não contar para ninguém. Então, ele chama os magos, ele chama profetas, ele chama feiticeiros.
Está todo mundo diante do rei, e o rei olha para eles e fala, é o seguinte, eu tive um sonho, e eu não vou contar para vocês. Se fosse o meu pai falando comigo, ele já ia falar assim, você não é o bonzão? Vocês vão ter que adivinhar. Vocês vão ter que consultar. Agora vamos ver se vocês são quem são mesmo. Essa notícia chegou até os ouvidos de Daniel. E Daniel pediu um tempo para ele orar e pedir a direção de Deus. E Deus revelou esse sonho a Daniel. Daniel chega, olha só, se esses homens errassem, eles seriam mortos. O rei já tinha dito isso. Ele ia matar todo mundo. Quando Daniel teve essa revelação de Deus, ele chega até o rei e fala, ó rei, eu venho vos trazer a revelação do seu sonho. O senhor, no seu sonho, viu uma estátua muito grande, uma estátua colossal, muito alta. A cabeça era de ouro, o peitoral de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E Deus dá a interpretação a Daniel. E ele diz assim, em seguida vem uma bola, uma pedra grande descendo a montanha e arrebenta com toda essa estátua. Daniel vai até o rei e fala, e a revelação é esta, rei. A cabeça de ouro é você, rei. Ela te representa, porque Deus te exaltou. Isso é, você é rei de reis. Deus te exaltou. Mas o teu reino vai chegar ao fim. Outro povo irá conquistá-lo. Isso é, em seguida, quem veio foram os medos. E depois disso, os persas. Isso é, cabeça de ouro, peitoral de prata, o quadril, que são os persas, de bronze. E depois veio os gregos conquistar, com Alexandre o Grande. E por último veio o Império Romano. E no auge do Império Romano, ele está falando bem assim, lógico, ele não deu o nome Império Romano, nem esses nomes, mas ele falou sobre essas partes, esses reinos que viriam, e ele falou sobre essa pedra que vinha e derrubava todos esses outros reinos. Na verdade, Daniel estava pré-anunciando a vinda do reino de Deus. E ele fala assim, vai vir um rei que é muito maior que todos esses reis. E o reino dele não terá fim. Você está entendendo? Não terá fim. Olha só. E Jesus veio justamente no auge do Império Romano. E iniciou o reino dele ali. E o reino de Jesus nunca terá fim. Foram centenas de anos antes, quando Daniel profetizou e falou a respeito disso. Aí, por fim, na visão, meu irmão, quando ele fala sobre essa pedra, ele está falando sobre o verdadeiro Rei dos Reis. Olha só, imagina só. Então será muito maior que tudo. Agora, isso foi no capítulo 2, né? No capítulo 3, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro dele próprio, colossal, e manda o povo adorar essa estátua. Você conhece a história, né? Sedraque, Mesaque, Abdenego, toda aquela situação. Isso é, o que o rei Nabucodonosor, na verdade, estava dizendo? Na verdade, eu não estou nem rindo para o que você falou, Daniel. Eu tive o sonho, eu pedi, você me falou essas coisas, mas na verdade eu não estou nem aí, Daniel, por aquilo que você está falando. Mas daí no capítulo 4, Nabucodonosor tem um sonho. Ele viu nesse sonho uma grande árvore, com muitos frutos, com muitos animais abrigados ali, fazendo ninhos e casas ali. E então veio um anjo do céu, cortou essa árvore, e ela ficou presa ali por 7 tempos. O rei Nabucodonosor já mandou chamar direto Daniel. Eu não vou contar mais a história, vou deixar para terminar semana que vem, assim você vem no culto, no próximo capítulo, na próxima novela. Capaz, né? Eu sei que você ama fofoca, né? Mas está na Bíblia, você nunca leu? Meu Deus do céu. Então o rei já manda chamar a Daniel e pergunta o significado. Daniel ora e Deus revela. Daniel chega para o rei e fala, rei, melhor que esse sonho fosse com os teus inimigos, mas é sobre ti. Daniel fala assim, rei, você se exaltou e por 7 tempos você viverá como um bicho, pois Deus te cortou. Você irá comer capim, se você não se arrepender. Rei,
procure ao Senhor. Rei, busque ao Senhor e a vontade dEle. E o que o rei fez depois de tudo isso? Nada. O rei não deu ouvidos. Você conhece alguém assim? Aí a Bíblia diz que um dia, Nabucodonosor está lá no terraço do telhado. E ele começa a observar tudo que ele havia conquistado. E ele começou a gabar-se dentro de si e dizer que ele havia conquistado tudo aquilo pelo seu braço. Que ele era o maioral. Então a Bíblia diz que um distúrbio, um problema mental, uma loucura se apossou de Nabucodonosor. Ele ficou biruta. E ele começou a ter um comportamento de um animal. A Bíblia diz que o cabelo dele virou um jubal, assim, uma tufa. As unhas dele, a Bíblia descreve que cresceram como de águia. E ele comia capim. E por 7 anos ele permaneceu dessa forma, agindo como um bicho. Até que, um dia, quando o tempo dá, ele volta em si. E ele confessa a Deus. E ele reconhece a Deus. E eu quero te lembrar, é que muitas vezes o Senhor nos dá recados. Você vem no culto, Deus fala. Deus dá sonho. Pessoas te aconselham. Mas quando a doença do orgulho pega, a gente perde a capacidade de ouvir. Quantos casamentos foram arruinados porque ambos, às vezes, não ouviram? Só fala, não ouve. Só impõe. Quantas pessoas se tornam reincidentes em comunidades terapêuticas porque não ouvem? Em casas de recuperação, porque não escutam. É só uma maconhinha, é só um pozinho, e daqui a pouco está na esquina de novo. Quantas pessoas estão desse jeito, afogadas nas próprias mentiras? Quantas pessoas morrem por doenças que deveriam ter sido tratadas com o devido respeito ou evitadas? Conhece alguém que só promete aí? Você conhece alguém que está enrolando para tomar algumas posturas na vida? Essa mensagem veio para mim primeiro. Só que eu estou em dia com os meus exames, viu? Estou em dia com os meus exames, estou em dia com uma série de coisas. Só que agora eu tenho 37 anos, com um cara de muito mais, com um rins de 65 e algumas partes aí, pulmão de quem fumou por 40 anos, de um lado. Antes tarde do que nunca, mas eu não ouvi. E o pulmão não por cigarro. Não. Eu deveria ter escutado conselhos, porque trabalhei no hospital 8 anos, e alguns pastores falavam para mim, vai devagar, cara, vai devagar. E eu jejuei 8 meses seguidos, todo dia. E num estresse absurdo, numa demanda absurda, minha imunidade foi lá embaixo, por muito tempo, no ambiente de risco. Um dia eu comecei a tossir sangue. Você está entendendo que eu estou falando de algumas coisas? Não é pela tua força, Carlos. Você precisa entender algumas coisas. Deus nos dá a oportunidade de sermos mordomos. Mas talvez eu estou falando com alguém que nem água bebe. Talvez eu estou falando com alguém que sabe que tem uma doença e não trata, não fala, não insiste, usa desculpas em cima de desculpas. Talvez estou conversando com alguém que precisa ter aquela conversa, mas não tem. E a doença do orgulho chega antes do que qualquer outro tipo de doença. Amém? Está prestando atenção? Terceiro ponto que me chama a atenção. Essa doença, ela também ataca as emoções. A Bíblia diz ali no versículo 16, versículo 16... Não é versículo 16, não, versículo 19. Então Uzias se indignou. No hebraico, sabe o que significa a palavra indignar? Significa fúria de uma tempestade. O que aconteceu com o rei Uzias? Ficou bravo, gente. Literalmente ele perdeu o controle. Você conhece alguém que perde o controle? Esse orgulho faz-nos ter sentimentos errados.
de injustiça. Presta atenção no que eu vou falar. Como é que você é? Talvez eu falo com alguém que é estourado, alguém que perde o controle, que quando fica bravo ou braba, é grosseiro, é estúpido, usa de ironia, palavras às vezes de baixo escalão, fica falando palavrão, às vezes joga as coisas, quebra as coisas. Talvez esse orgulho espiritual está te fazendo perder muitos momentos bons, ou até muitas pessoas boas. E esse senso de superioridade está levando você ao fundo de um poço, com um salto alto e com o nariz empinado. E você usa o discurso que as pessoas não te percebem, ou sabe aquele tipo de gente, talvez você já ouviu isso ou já falou isso. Sabe o que é, pastor? Muita inveja dos outros que estão ao meu redor. É muita inveja. Se não tiver ação de ninguém, não tem valor nenhum o olhar de inveja ou esse discurso aí. Porque mesmo Labão mudando o salário de Jacó 10 vezes, Deus prosperou Jacó 10 vezes. Ninguém vence Deus. Mas a pessoa, ela vai se isolando. Ninguém presta, ninguém presta, você não presta, você não presta. Aquele lá, e a pessoa quando diz que dá os sentimentos errados, uma pessoa orgulhosa, as emoções ficam erradas, chega no ambiente, estão me olhando, estão me julgando. Chega em qualquer ambiente, as pessoas têm alguma coisa contra mim. Olha aquele olhar ali, o olhar da Trinity. Eu conheço esse olhar, Trinity. Você não está escutando a mensagem, você está me reprovando, Trinity. Eu estou intimidado e eu estou usando o nome dela na mensagem. Capaz, a Trinity é um amor de pessoa. Ela nem estava olhando para mim. Mas uma pessoa intoxicada pelo orgulho começa a ter reações desse jeito muito injustas. E vai se isolando. E daqui a pouco entra num comportamento de Isaías, amargurado pelo seu orgulho, e fala: ai de vós, William, ai de vós, Carlos, ai de vós, Sandro, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Até que ele tem um choque do encontro com Deus e fala: opa, pera aí, ai de mim, que sou uma pessoa de impuros lábios e habito no meio de pessoas tão falhas quanto eu. Ai de mim, porque o orgulho faz eu ter sentimentos errados, faz eu me isolar. E acham, aqueles discursos, sabe o que é? Porque as pessoas só vêm atrás da gente por interesse, só quando precisam de algo. Já viu alguém falando isso? Se isola de familiares, se isola de amigo, se isola de igreja, e acha que mudando, eu vou para aquela igreja, lá vai ser melhor. Vai acontecer a mesma coisa, porque o problema não é geográfico. Não, mas se eu começar tudo de novo, de repente não vão conhecer e vai... Não é assim. E alguns têm um sentimento de solidão, que faz você mentir para você mesmo. Alguém já se sentiu solitário? Todo mundo. Todo mundo já se sentiu solitário. Mas, por que eu falo de sentimento errado? Esse sentimento do orgulho, ele nos faz mentir para nós mesmos. Eu olho para o profeta Elias, ele entrou numa caverna, e de repente Deus se revela a ele ali. A primeira coisa que Elias fala para Deus ali, qual que é? Estou sozinho, Deus. Estou sozinho. E Deus fala, tem mais 7.000 com você. Você que não enxergou. Você está se sentindo sozinho por quê? Você que se isolou. Você que está orgulhoso. Que ninguém presta, que ninguém resolve, que ninguém faz, que ninguém isso, que está todo mundo. É porque se fosse eu no lugar eu faria diferente. Estão fazendo errado, mas você não consegue cuidar nem das coisas que é na tua responsabilidade. Fica culpando os outros. Deus corrigiu ele, meu amigo, tem mais 7.000. E quando eu descubro que eu estou 7.000 vezes errado, eu me recolho na minha insignificância. Mas o orgulho nos faz nos sentir sozinhos. Já ouviu isso de alguém? O orgulho nos faz nos achar vítimas. E Satanás pega um gancho no orgulho terrível. Depois de 40 dias no deserto, depois que você está com fome, cansado, ele fala, ei, transforma essas pedras em pães. Jesus podia fazer isso? Ele é Deus. Mas Jesus falou bem assim, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está falando? Ei, antes disso, eu tenho uma missão a cumprir.
A minha missão é maior do que isso. Mas um outro indignado ali ia falar, eu tenho direito, porque eu estou sozinho. O sentimento de solidão é um sentimento absurdamente envolvido pelo orgulho. Você está entendendo o que eu estou falando? Só 2 pessoas? Não, né? O orgulho nos faz armar contra inocentes. Faz pais se isolar dos filhos. Eu já vi, no dia dos pais, já era avô, no dia dos pais, vai todos os filhos, vai os netos, e o pai, orgulhoso, por qualquer coisinha, entra no quarto, não quer nem almoçar e fica fazendo birra lá. Não sai. Coisa mais feia, orgulhoso, se isola, em vez de aproveitar, fica lá, incompreendido. Conhece alguém assim? Que está sentindo errado, que está com as emoções erradas? Conhece aquela mãe que está braba com o marido e bate nas crianças? Ou vice-versa? Conhece a pessoa que faz todo mundo pagar o ministério porque alguém imaturo falou alguma besteira? Eu sou pastor dessa igreja, eu não quero mais estar à frente disso aqui, não quero, para mim esqueça, chega, não quero mais saber, por quê? Aquilo lá é um ingrato, uma ingrata, aquilo lá falou besteira, aí eu esqueço de 200 e poucas pessoas, faz eu ser egoísta, o orgulho faz eu levantar um troféu errado, Satanás pega gancho. E talvez a tua vida não é desfrutada porque você está acorrentado por esse orgulho que não te deixa ver, que não te deixa ouvir, que não te deixa sentir direito. Essa doença que está matando ao seu redor, ela começa dentro de você, com um comportamento de erva daninha, onde a sua raiz vai matando tudo ao redor. E hoje eu chamo você para a autorreflexão. Hoje eu chamo você para essa honestidade. Hoje eu chamo você para pedir perdão e entender que geralmente as alianças são melhores do que as guerras em algumas situações. Só quando se trata do mundo espiritual que não. Hoje Deus quer começar na tua vida um tratamento em que você começa a querer passar a identidade correta, a entender isso. Por que você está postando aquela foto na rede social com o versículo bíblico? Você está usando o versículo bíblico para mostrar o teu corpo, às vezes, ou você, por plena vaidade, às vezes. Eu não estou dizendo que uma coisa é proibida ou não, eu só estou dizendo para você usar de bom senso. Está na praia, quer mostrar corpício, e daí vai lá e coloca um versículo bíblico. Você está entendendo a falta de lógica? Não, pastor, mas quem vai fazer isso? Nós precisamos ter uma autoanálise daquilo que é lógico, daquilo que é coerente, e se realmente é evangelístico, é cristão, ou se a gente só quer se mostrar. Nós precisamos de uma autoanálise para ver até onde é incentivo, até onde não é. Se eu estou tocando, ministrando ou pregando, se isso é orgulho ou se isso é verdadeiro. Nós precisamos entender e nos posicionar, nos situar, de uma forma coerente. Porque senão você não vai ver, você não vai ouvir e você vai sentir errado. Não, pastor, eu sou um bom ouvinte. Você é dizimista? Você é ofertante? Não, pastor, eu enxergo bem, mas você trata o teu marido de que jeito? Trata a tua esposa ou os filhos de que jeito? Você não está entendendo o valor que eles têm. Não está enxergando eles. Às vezes, quando falta. Não, mas o que você está sentindo? Pastor, parece que eu sinto só revolta. Parece que eu só sinto que as coisas não vão dar certo. Parece que eu só sinto que as coisas... Você está esquecendo quem é Deus. E esse orgulho está tomando conta da tua vida. E às vezes, por conta disso, você acaba fazendo contas desnecessárias para tentar suprir uma coisa que o teu orgulho tem a necessidade de suprir. Não há necessidade disso. A Bíblia diz que o rei Uzias morreu como? Isolado, condenado, num quarto separado, longe de todo mundo. Porque o orgulho faz isso com a gente. Ninguém lembrou do meu dia. Ninguém fez, ninguém me dá o valor, ninguém isso, ninguém aquilo, então eu vou ser egoísta.
O orgulho faz isso com a gente. Jesus está chamando isso, a nossa atenção. Jesus está nos chamando para pedir perdão e, a partir de hoje, começar a tratar isso, para que as coisas mudem, para que as palavras mudem, para que o relacionamento melhore. Jesus está nos chamando para dar ouvido. Tem uma frase do Chico Anísio que eu achei bem interessante. Não tem nada bom de você ficar bem velho, não, ele fala. Você não tem mais o mesmo gosto da comida. Ele falou isso com propriedade, só estou repetindo. Você não tem mais os mesmos prazeres, você não tem mobilidade como você gostaria, não tem a mesma saúde. Só tem uma coisa boa de você ficar velho, que é a sabedoria. Por isso que os mais novos devem escutar os mais velhos. A palavra de Deus tem milhares de anos. Nós precisamos escutar essas conclusões de vida para aprender. A tratar o nosso orgulho para poder avançar. Qual que é o motivo do teu sucesso? Aponte para mim. Vai apontar um espelho ou uma janela. E o teu fracasso? Ah, Senhor, foi a esposa que o Senhor me deu. Ah, não, foi a serpente. Se coloque em pé, por favor. Eu quero orar por você. Você vai marcar exame essa semana? Não? Só por curiosidade? Vai pedir exame? Ou vai ficar nesse lenga-lenga aí? Coloca a mão no teu peito. Talvez enquanto eu ministrava essa palavra para você, você pensava em outra pessoa, mas a palavra de Deus é espelho, né? Enquanto eu ministrava essa palavra, veio um aperto no teu peito, porque você se identificou com essa mensagem. É hora de começar um tratamento nisso. Porque a pessoa que fica falando assim, não, eu sou muito humilde, é uma frase defensiva do subconsciente. Não é não. Não é não. Mas o orgulho se manifesta de diversas formas. Às vezes até numa conversa que tenha a necessidade de diminuir o cônjuge, a necessidade de diminuir um líder, a necessidade de diminuir uma pessoa, de reprovar alguém. Deus está nos chamando para identificar os pontos de orgulho na nossa vida. Eu quero orar por você, para que você se situe, porque talvez Deus está te resistindo, porque Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu não sei o que você está passando, mas você pode levantar um altar para Deus. Você pode levantar um altar para Deus em todas as conquistas. Você pode honrar o nome dEle. E Ele, quando você se humilha diante dEle, Ele te exalta. Vamos orar. Santo Deus, aquele que nos chamou do pó, aquele que nos tirou de uma inércia e que nos constituiu homens, mulheres, mas acima disso, seres com uma alma, pessoas eternas. Deus que com tudo que é, como sempre existiu, lavou os pés dos homens, nos ensinando a ter humildade, a perdoar pessoas para que caminhem num novo caminho. Ah, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, vem nos identificar neste orgulho, porque nem o nosso amor presta. Precisamos aprender do Senhor, o seu amor, o seu jeito, a sua forma. Precisamos existir como igreja prática, igreja social, igreja na lógica da tua palavra. Ah, Espírito Santo, ah, meu Pai, sara-nos dessa doença espiritual empregada nesse caráter. Em nome de Jesus Cristo, Pai, sara a nossa audição, os nossos olhos, sara os nossos sentimentos de pessoas tão assustadas que nós somos. Em nome de Jesus Cristo, vem, Espírito Santo, e derrama sobre nós a unção do despertamento. Derrama sobre nós o bálsamo da tua cura. Porque não há como avançarmos com o teu evangelho, como estendemos o reino de Deus, com essas correntes do orgulho. Oh, Pai, nos dá graça para vivermos em comunhão. No nome de Jesus Cristo, nos apacenta, nos abençoa, e que todo gancho que Satanás quis pegar, todo oportunismo dele seja repreendido, seja amarrado, seja colocado por terra, porque o Senhor é o nosso pastor, nosso líder, e que nós possamos honrar
quem precisa ser honrado, que nós possamos, Pai, glorificar o Teu nome em toda a caminhada da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Nós ligamos esta oração ao céu, pedindo um tratamento ao Senhor, pedindo ao Senhor a graça de alegrar o Senhor e de estender o Teu reino com qualidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus.